Mamíferos! Muito bom ter você aqui com a gente de novo nesse episódio que você já sabe, se foi quando está lançado, segunda-feira, 7 horas da noite é quando você está aqui com a gente. Se você perdeu, saiba que na semana que vem, no mesmo horário, a gente tem mais um episódio para você. E esse episódio não vai ser diferente dos outros, afinal de contas a gente só traz gente incrível para trazer informação de ponta para você poder fazer na sua fazenda e para você que é técnico poder recomendar para aquelas pessoas que você também trabalha aonde você vai em cada um dos produtores que você atende. E para isso a gente vai falar de um tema que parece batido, mas é impressionante o tanto de dificuldade que o pessoal ainda tem de fazer, que é o período de transição. O que não dá para a gente errar nessa fase da vaca que a gente sabe que ela está bem complicada e a gente tem de tudo para não errar nada, porque a gente vai afetar toda a lactação daquela vaca por causa desse período. E aqui do meu lado a gente está com o Caio, aquele figurão que você já sabe, está aqui com a gente direto. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Daniel? Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar nessa mesa só com as feras brabas aí da pecuária leiteira. É uma satisfação muito grande falar de um tema que eu adoro falar, que é o período de transição. E estamos aqui com uma fera que vai dar muitos conselhos para a gente aí fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. E essa fera, para você saber agora, é Euler Rabelo, consultor do Reagro e da 3R Ribersolo, uma pessoa que a gente sabe que faz vários cursos, é um dos grandes professores do Reagro. O próprio Caio mesmo, quando ficou sabendo que era o Euler, falou assim, ele foi meu professor, o cara é bom, precisamos de fazer um podcast com ele. E é por isso que a gente está aqui com você, né, Euler? Tudo bem? Como é que você está? Fala um pouco para a turma quem é Euler Rabelo, para aqueles que não te conhecem. O Euler é um veterinário, né, que adora gado de leite, que se especializou nessa área de nutrição, principalmente de produção de gado de leite, mas principalmente nutrição, né? Há 20 anos atrás, quando eu voltei do meu doutorado dos Estados Unidos, nós fundamos o Reagro, né, juntamente com o Clóvis, com o Fábio, né, com o Dr. Flávio, Thaís, Silvino. Nós começamos o Reagro e vem atuando nesses 20 anos o quê? Na área de consultoria, na área de ensino, tanto no Reagro como no 3R Ribersolo. Não, beleza, bom demais então. E me conta uma coisa, quando a gente estava falando sobre os temas, né, você mesmo trouxe para a gente à tona, né, olha, vamos falar de período de transição, porque a gente tem alguns pontinhos, algumas novidades ainda, e conta um pouco para a turma assim, eu acho que a gente sempre tem que começar por aí, porque às vezes as nomenclaturas mudam, principalmente para quem não é técnico. O que você considera o período de transição? Qual que é o conceito disso para a gente começar um assunto? Pois é, então o período de transição, a designação dele são os 20, 30 dias antes do parto, os últimos 20, 30 dias antes de gestação e os 20, 30 dias depois do parto, né? Eu costumo alongar um pouco isso aí, né? Dada a importância de todo o período seco, então a gente considera então os 90 dias vitais, né? Que seriam os 60 dias antes do parto e os 30 dias pós-parto, né? Seria o período de transição. E cada vez mais a gente percebe que o período de transição é mais importante. Ele sempre foi, mas cada vez mais por causa da produção das vacas, que está melhorando bastante, né? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? É grande demais, né? E assim, uma coisa que a gente estava discutindo, né? Assim, quanto de salto de produtividade que a gente tem visto nas fazendas, né? Que adotam toda a tecnologia, todo o conhecimento novo que sabe sobre a fisiologia, a nutrição, né? As exigências nutricionais, sobre o manejo, o conforto animal durante esse período. A gente tem visto, então, né, fazendas que estão realmente seguindo, né, as recomendações nesse período, né, tão importante, tendo aumentos expressivos, né, nos seus índices de produção de leite. Né, nós estamos falando aí de 4 até 6 litros de média de aumento, né, quando realmente existe uma modificação, né, de manejo, nutrição, nesse período.
Isso com efeitos positivos, o quê? Também na eficiência reprodutiva do rebanho, né? Na taxa de descarte do rebanho, consequentemente. Então, sim, são fatores extremamente importantes que determinam o resultado da atividade leiteira. Incrível que o período de transição, eu sempre usei esse termo com os clientes que eu atendia, que é o período do ou vai ou racha. Porque se você não faz um período de transição bem feito, assim, não só falando em sanidade do rebanho, mas principalmente em questão de produção, né, Euler? Quando uma vaca ela começa a lactação dela patinando, a grosso modo falando, ela vai ter toda a lactação dela penalizada, né? E quando a gente consegue fazer essa vaca decolar nos primeiros 30 dias, a gente sabe que ela vai se tornar ter uma produtividade boa ao longo dessa lactação. Então eu vejo como um período quase que... Eu uso essa brincadeira o seguinte, na silagem o dia mais importante é o dia que a gente vai ensilar, né? Sim. É o mais importante do ano, porque se a gente errar naquele dia, a gente errou pro ano todo. E para a vaca eu vejo que o período de lactação, se a gente patinou ali, ela vai ser penalizada toda a lactação, né? Sim, exatamente, E assim, a gente tem visto isso muito claramente, né? A importância do pico de produção, né, que é a produção de leite máximo na lactação da vaca, a gente chama de pico de produção. E toda a construção do pico e a importância do pico de produção é grande demais, né? Cada litro de leite a mais produzido no pico de produção está relacionado a 250, 300 litros de leite a mais na lactação como um todo. Então, o pico de produção até lá 45, 60 dias, né, que acontece geralmente esse pico de produção, você está tendo um aumento de células secretoras na glândula mamária e a intensidade dessas células de secreção, de trabalho dessas células está aumentando. É por isso que tem um pico, né? Então, e a partir do pico de lactação, isso é uma curva decrescente, né? Então, assim, se você tem menos células produtoras de leite no pico, né, de produção e você tem uma taxa de secreção de leite menor dessas células no pico de produção, a partir dali, né, não tem jeito de aumentar, você tem simplesmente uma queda. Então, esse período é importante também, muito importante. A gente sabe, né, como que o metabolismo e a fisiologia da vaca ali determina muitas vezes, né, a expressão gênica da vaca durante a lactação como um todo, né? A gente vê assim que se o manejo estiver errado, né, ela ativa genes relacionados à sobrevivência, ou seja, né, o objetivo da vaca não é produzir leite, né? O objetivo da vaca é sobreviver. Então ela penaliza a produção e a eficiência reprodutiva, né? E se o ambiente estiver legal, bom para ela, se a saúde dela estiver boa, ela ativa genes o quê? Relacionados à produção. Então, ela vai produzir mais leite, né? Vai reproduzir melhor, né? Então, isso tem um reflexo em toda a lactação como um todo. E isso aí é determinado cada vez mais o quê? Nesses 60 dias antes do parto e nos 30 dias pós-parto. Então, é extremamente importante esse período e muitas fazendas estão se concentrando muitos esforços de manejar de maneira diferenciada esse animal, né? Atendendo realmente, entendendo o que essa vaca está precisando do ponto de vista de nutrição, do ponto de vista de manejo, do ponto de vista de conforto, porque sabe que ali realmente é um período determinante, né? Muitas vezes a chance do produtor ganhar dinheiro com aquela vaca naquela lactação ou não, né? Ou seja, errou ali, errou durante toda a lactação e muitas vezes você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro com aquela vaca durante aquele período. Em algumas situações, se essa vaca ainda vinha ficar doente no pós-parto, você vai ter mais o prejuízo do tratar esse animal, né? Então, exatamente. Não é só a produção em si que é penalizado, né? Sim. Você vai ter o prejuízo de tratar esse animal, aumenta as chances desse animal ser descartado, né? De ele ter mastite, metrites, né? De isso comprometer a eficiência reprodutiva do animal. E esse comprometimento da eficiência reprodutiva é persistente, né? Ele não acontece ali só nos primeiros 100 dias, né? 150 dias. A gente vê que uma vaca que teve um problema
né, clínico, né, nos primeiros 20 dias ali, que ele tem um impacto negativo na reprodução que vai afetar a vaca durante toda a lactação, né, e não só nas primeiras inseminações dela, mas na habilidade dela ficar prenha durante toda a lactação. Isso tem, como eu falei, está muito relacionado, né, à ativação de genes relacionados à sobrevivência, né, em estresse, e genes relacionados com a produção, né? Então, assim, muito disso aí está relacionado nesse período. Então, um foco muito grande, muita ciência sendo feita, muitos estudos, pesquisas sendo feitas nessa área, né? Muito foco nisso aí, em conhecer mais o que essa vaca precisa, né? Em termos de exigências nutricionais, em termos de nesses impactos de estresse durante esse animal, e tentando o quê? Fazer com que o ambiente, o manejo, a nutrição sejam maximizados e que ele se possibilite a vaca expressar todo o potencial genético dela. E para o pessoal saber, assim, pensando na linha do tempo da vaca nesse período, qual que... Eu acho que a gente podia dividir o podcast dessa maneira, né? Vamos falar dos 20, 30 dias antes do parto, isso, e depois a gente fala do que a gente pode fazer depois e quais são os maneiros que a gente não pode errar. Afinal de contas, usando aí o que o pessoal está esperando que a gente entregue. Falando dos 20, 30 dias antes do parto, por onde que a gente começa? O que não dá para errar? Vamos lá, vamos começar um pouquinho antes, na secagem da vaca, e vamos falar da importância, primeiro, da condição corporal. Que é onde realmente a lactação começa, né? Então, assim, né, secagem da vaca, extremamente importante, apesar dela ser uma vaca de baixa exigência nutricional, certo? Mas ali, ela principalmente nos últimos 20, 30 dias, né, muito sensível às condições de ambiente e conforto animal. Então, uma coisa importante é a questão da condição corporal, né? Então, assim, a gente sabe que animais obesos, né, estão parindo aí condição corporal acima de 3,5, 3,7, eles são muito mais susceptíveis a problemas no pós-parto, né? Metrite, mastite, cetose subclínica, baixo consumo de matéria seca, né? E, consequentemente, um efeito negativo na produção de leite e um efeito negativo na eficiência reprodutiva e maior chance dessa vaca ser descartada. Ao mesmo tempo, a vaca magra, né, ela não vai ter reservas corporais suficientes para produzir pico de produção de leite, né? Então, sim, o pico dessa vaca vai ser menor, vai ser mais susceptível. Então, a condição corporal é importantíssimo secar a vaca, a condição corporal adequada, né? O que é a condição corporal adequada? Entre 3 e 3,5. E fazer com que ela mantenha essa condição corporal nos últimos 45, 60 dias de gestação. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Não é interessante ganho nem perda de condição corporal na vaca nesses últimos 45, 60 dias de lactação, de período de gestação, né? Então, e aí a importância do adequado aporte nutricional, né? Que as dietas sejam adequadas nutricionalmente para que a vaca nem ganhe condição corporal, nem venham a perder condição corporal. Ou seja, o que é interessante? Manter a condição corporal desse animal. E para isso, é lógico, o animal tem que estar próximo, ele tem que estar... o manejo tem que ser próximo ali da sede, do curral, porque afinal de contas não pode ter aquela coisa básica, né? Tá prenha, ainda não chegou nos 10, 15 dias para parir, que na boca do negócio mesmo, bota no último pasto lá da fazenda, né? Sim. Lá embaixo, porque não pode atrapalhar aqui, porque aqui é das vacas leiteiras, né? E aí perde peso, você não sabe o que acontece. Eu já vi, assim, infestado de carrapato, afinal de contas, já desemboca em perda de peso, né? Porque o animal vai ficando incomodado e vai tendo todo o problema que o carrapato traz, e depois só com 15 dias que vem trazer para a porta para pensar em dar uma raçãozinha, né?
Exatamente. Esse é um problema sério, né? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas que investiram em confinamento, muitas vezes, né? Acontecia isso, né? Assim, as vacas durante a lactação ficavam, mas as vacas secas e no pré-parto elas não ficavam debaixo de um confinamento. Soltava elas para o pasto, né? E elas, como dizer, saía de um hotel 5 estrelas, né? Para ir para debaixo da ponte. Cortava o concentrado muitas vezes. Né? Então, assim, e a gente viu resultados muito ruins nessas fazendas, né? De perdas, né? De aborto mesmo, né? 20, 30% dessas vacas abortavam. Olha o prejuízo disso aí. Então, assim, simplesmente uma falta de controle realmente em relação às condições de conforto animal, né? Você tem lá barro, carrapato, né? Susceptível a estresse calórico, né? O próximo ponto que a gente pode abordar, né? E isso causou muito prejuízo. Então a gente quer realmente o quê? Manter essa vaca no confinamento, né? Manter o conforto dessa vaca nesses últimos 45, 60 dias dentro do confinamento, onde ela vai ter ar confortável, ela vai ter acesso à sombra, comida de boa qualidade, né? Água, né? E atenuação do estresse térmico durante esse período. E eu já vi caso desse, né, de fazendas com confinamento, que não tinham confinamento para todos os animais, que chegou-se à conclusão que era melhor tirar o lote 3 de dentro do confinamento, né, as vacas menos produtivas, tira do confinamento e traz o pré-parto, que o resultado para o todo é muito maior do que deixar o pré-parto fora do confinamento. Né? Exatamente, né? Exatamente, assim. Por quê? Porque o reflexo do estresse, do mau manejo durante o período pré-parto vai refletir durante toda a lactação, né? Então isso vai realmente limitar muito a capacidade da vaca, como se diz assim, é um período preparatório, né? É igual um corredor se preparando para a maratona. Se não existe um período preparatório bem feito para a maratona da lactação, não tem como o corredor vai ter um desempenho bom. Então, assim, o período 60 dias antes é um período preparatório para a vaca, né, para a lactação. Se não houver uma boa preparação, não vai haver um bom desempenho. Então a gente tem que ver o período seco, apesar dessa vaca não estar produzindo leite, apesar dessa vaca não ter lá grandes exigências nutricionais comparado com a vaca em lactação, é extremamente que essas exigências nutricionais básicas e conforto animal sejam atendidos, né, para o bom desempenho do animal. Legal, Euler. Agora conta para mim o seguinte, e para a gente conseguir efetivamente ter um pré-parto assim eficiente, quais medidas que você aconselha para a gente conseguir alcançar isso? Eu acho que primeiro, né, primeiro uma boa anotação de questões realmente de inseminação e previsão de parto, né, para você realmente secar a vaca ali em torno de 60 dias do parto previsto, né? Ou seja, ela ter ali no mínimo 50 dias, 45, 50 dias do período seco. Então isso aí é extremamente importante. A questão da condição corporal, muito importante. Né? Uma coisa que é muito preocupante, que a literatura, as pesquisas têm mostrado para nós, que é o efeito do estresse térmico na vaca durante o período seco, né? Em todo o período seco, né? Tanto na fase inicial do período seco como na fase final do período seco, né? O tanto que o estresse térmico tem efeitos deletérios na vaca e na bezerra, né? Que está dentro do útero da vaca. Né? Então, assim, o que tem mostrado? A vaca que sofre estresse térmico no período pré-parto, né? Seja ele parte do período seco ou todo o período seco, né? Ela tem um menor desempenho. Né? Então, a média dos estudos é em torno de 4 litros de leite a menos. Por dia, né? Por dia. Certo? Ela tem um período de gestação menor também.
ela tem uma produção de colostro muitas vezes menor também, e existe um efeito deletério na bezerra, que a gente chama de efeito de estresse térmico em útero, né? Ou seja, essa bezerra ela sofre os efeitos do estresse térmicos porque ela já começa a ter uma nutrição via placentária comprometida. Então ela já nasce mais leve, né? Ela tem a menor capacidade de absorção de imunoglobulinas do colostro, ou seja, é mais susceptível a uma falha de imunidade passiva. Isso reflete no desempenho da bezerra durante toda a vida dela, né? Então essa bezerra tem mostrado que ela tem menor sanidade no período de maior ocorrência de doenças de bezerras, ela tem menor ganho de peso, ela tem menor eficiência reprodutiva quando ela entra na fase de aptidão reprodutiva. Quando ela pare, ela produz menos leite, né? Ela dura menos no rebanho, um animal que durante toda a vida dela, tende a ser mais descartado, né? E aí, e as pesquisas recentes têm mostrado também um efeito também na filha dessa bezerra que sofreu estresse térmico, né? Ou seja, então existe um efeito estresse térmico ali nas células primordiais ali que estão no ovário da bezerra no útero, né? Ou seja, está comprometendo a segunda geração, né? Em que essas bezerras também vão ter uma taxa de descarte maior no rebanho, menores índices produtivos e reprodutivos. Então, esse é um problema que nós temos que realmente nos preocupar, porque nós estamos numa região tropical. Nós temos aí, né, de 8 a 10 meses de estresse térmico durante o ano. Então nós temos realmente nos preocuparmos de combater, de aliviar estresse térmico nessas vacas do pré-parto, né? Como? Né? Fornecendo sombra, né? Fornecendo sempre água de boa qualidade, né? Ventilação adequada e água junto com ventilação. Água na forma de aspersores, né? Resfriamento que é muito efetivo nas nossas condições, que é a aspersão na linha de coxo juntamente com a ventilação. Então isso aí tem sido implementado nas fazendas, né? E com resultados extraordinários do ponto de vista não só de desempenho da vaca, como também no desempenho da bezerra. Então isso é uma preocupação, né? Muito grande, e do ponto de vista de combate no estresse térmico. Então, isso aí deve ser uma preocupação. Chegando no período de transição... Só um instante, Euler. Eu já participei de uma palestra falando de gado de corte, e não sobre estresse térmico, mas estava falando sobre uma vaca com fome, né? Uma vaca que passa fome, afinal de contas ela não vai ter nutriente suficiente nem para ela nem para o bezerro, e o próprio feto, no seu desenvolvimento, que já está comprometido pela falta de nutriente, ele tende a ter menos fibras musculares, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dele depois de nascido no corte. Então, não é nem pela questão térmica, é mais pela questão nutricional mesmo, que era o que a palestra falava de corte. Como você vê essa relação entre a nutrição e o desenvolvimento fetal da bezerra? O estresse térmico, a gente já acabou de dizer tudo sobre, né? O tanto que isso interfere, inclusive, na neta, né? Com a parte nutricional, funciona da mesma maneira? Olha, acho que a nutrição, ela tem que ser... acho que não tem muitos estudos em gado de leite em relação a isso aí, né? Os poucos estudos que tem mostram que a subnutrição tem que ser muito severa, realmente, para realmente comprometer o desempenho da bezerra no pós-parto, né? Então, assim, o grau de subnutrição, de atendimento tem que ser bastante severo. Não é um gargalo, né, que a gente encontra muitas vezes na fazenda, né? Acho que o primeiro gargalo muitas vezes é não ter um período seco bem determinado, não ter um período pré-parto adequado, né?
e não ter ali realmente uma nutrição adequada desse animal durante todo o período seco. Beleza, bom demais. Você estava indo para a próxima, para outra Isso. questão e A eu outra acabei te questão é o interrompendo. seguinte, né? Então, assim, nós temos lá uma divisão geralmente muito comum, que é a divisão de vacas no início do período seco e vacas no pré-parto. Então, assim, é recomendado que existam manejos diferentes, dietas diferentes para esses animais, porque são animais diferentes com exigências nutricionais diferentes. Então, com a aproximação do parto, né, as exigências nutricionais, principalmente em proteína metabolizável, aumenta, a necessidade de combate, de fazer um combate visando a diminuição de hipocalcemia subclínica, né, hipocalcemia no pós-parto. É importante que ela aconteça no pré-parto, então existe a necessidade de dietas e, consequentemente, um agrupamento diferente. Então, as vacas elas devem ser submetidas a uma nova dieta, novo manejo, né, quando elas se aproximam do parto. Quando? Que período? De 21 a 30 dias do parto previsto. Né? E aí o que? Muita coisa recente, nova, mostrando, primeiro, a questão do conforto animal, né, extremamente importante, né, a questão da condição corporal, a questão do alimento sempre disponível para a vaca, né, de boa qualidade, a questão de evitar superlotação. Nesse período aí nós queremos pelo menos aí 80, 85 centímetros de espaço de coxo por vaca. Né? Uma estratégia, uma coisa que causa muito prejuízo é a questão da hipocalcemia pós-parto, né? Então, assim, existem, então, hoje é sedimentado, né, a eficiência das dietas acidogênicas em diminuir essa incidência de hipocalcemia no pós-parto. Então, é extremamente importante a implementação dessas dietas acidogênicas com monitoramento, né? Isso é importante, né? Ou seja, para você ver se realmente você está conseguindo utilizar uma dieta, as dietas estão fazendo efeito na vaca, né, que vai propiciar uma diminuição da hipocalcemia no pós-parto. Você tem que realmente monitorar, e o que a gente tem que monitorar é o pH de urina. Né? Então, assim, a recomendação é você monitorar aí a cada 10 dias, uma vez por semana, o pH de urina, e a gente tem uma meta ali de pH de urina, que é entre 5,8 a 6,7 ali, tá? Seria uma faixa meta de pH de urina, de um grupo aí, pelo menos aí de 8, 9 vacas, que já estejam comendo a dieta pré-parto aniônica, pelo menos em 2 dias. Né? Então, isso aí é muito importante. O que a gente descobriu recentemente? Que uma acidificação muito alta, né, o uso excessivo de sais aniônicos, tem um efeito prejudicial na vaca e na bezerra. Né? Então, assim, isso é muito ainda visto em muitas fazendas. Então, uma acidificação excessiva da dieta, né, vai causar uma acidose não compensada pela vaca. Né? E isso traz prejuízos em termos de consumo animal, desempenho da vaca no pós-parto, né? Em termos de capacidade de absorção de imunoglobulinas do colosso da bezerra, né? Um comprometimento não só do desempenho da vaca, como também no desempenho da bezerra. Olha, só uma observação, o pessoal, produtores, muitas vezes eles acham que por conta do sal aniônico não ser tão palatável, às vezes a vaca ela não come tanto. Teria relação talvez com a questão da acidose, esse animal ele já está caindo para um quadro de acidose, está reduzindo o consumo, em vez de a gente achar que tem essa questão da palatabilidade? Eu acho que assim, quando você causa uma acidose na vaca, né, e esse é o objetivo dos sais aniônicos, mas só que é uma acidose leve, né, ela consegue compensar, né, geralmente existe uma queda do consumo. Então como é que a gente usa uma ferramenta
que leva a vaca à diminuição do consumo de nutrientes? Porque o benefício é muito maior do que os malefícios, né? E um dos malefícios é essa redução do consumo. Então, você já leva em consideração isso aí, que vai cair aí 1 quilo, 1,5 kg de matéria seca em vacas que estão salientes e ajusta a dieta, as exigências nutricionais, pensando nesse consumo. Né? Mas os benefícios são muito maiores do que a menor ingestão de nutrientes no pré-parto, né? Porque essa diminuição de ingestão de nutrientes ela é pequena, né? E ela pode ser manejada ajustando, né, a dieta pelas exigências nutricionais da vaca. Eu acho bacana também a gente falar, pessoal, né? Se você não está muito acostumado ainda com esses termos do sal aniônico e tudo mais, não tem esse ajuste fino ainda na sua fazenda, o básico do básico do básico, né? Quando você tiver sua vaca no pré-parto, usa sal pré-parto. O sal pré-parto por si só, ele já é um sal aniônico. Ele é feito para isso, botar o nome tranquilo para você poder fazer. Então não bota sal branco, não coloca qualquer outro tipo de sal, porque de fato ele não ajuda da forma com que o sal pré-parto ele pode ajudar a sua vaca a parir melhor. Beleza? Então fica essa dica para você. Se seu gado já é mais especializado, se você já tem uma condição melhor, é lógico que quando você faz um balanceamento de dieta completo, é o ideal para que a sua vaca tenha uma aparição perfeita, né? Porque afinal de contas a gente sabe que tem alguns forragem, tem algumas outras coisas que atrapalham um pouco isso. A silagem ajuda bastante nessa relação catiônica e aniônica, então a gente sabe que isso é um pouco mais de ajuste fino e a gente tem que tomar cuidado a partir do momento que a gente tem vacas mais produtivas. Correto? Sim, correto. Exatamente. Então, beleza. Só para contribuir, Daniel, esse é um ponto importante, que tem produtor, alguns que, por exemplo, lá no sul existe muita pastagem, o pessoal trabalha muito com pastagem, e tem produtores, talvez por falta de conhecimento, botam o dieta pré-parto lá naquele pasto, um pasto bonito. E a pastagem ela é rica em potássio, ela acaba anulando essa dieta aniônica. Então é muito importante o produtor entender que não é aconselhado ele colocar esse animal na pastagem nesse período, né, Euler? Exatamente. Né? Exatamente. Por que não é aconselhável? Porque as pastagens são muito ricas em potássio, principalmente se existe um potássio alto no solo, teor de potássio alto no solo. Muitas vezes as gramíneas têm chamado consumo de luxo, né? Então elas absorvem mais potássio e acumulam na parte aérea delas, né? Então isso leva muitas vezes uma maior predisposição das vacas à hipocalcemia. O grande vilão da hipocalcemia, o macromineral mais responsável pela hipocalcemia, por incrível que pareça, não tem nada a ver com cálcio, é o potássio. Né? O segundo mais importante, né, que a gente tem uma preocupação muito grande, é o magnésio. Então, assim, a adequada suplementação de magnésio no pré-parto está relacionada também, né, à diminuição dos índices de hipocalcemia no pós-parto. E a gente também comentou um pouco antes aqui sobre os aditivos, né? As outras coisas que a gente tem nessa dieta aí que vamos colocar como novidade? Podemos colocar nessa... Podemos. Acho que tem aditivos que têm mostrados, fatores nutricionais têm mostrados benéficos nesse período, além da dieta aniônica. Primeiro, que eu acho que é importante também alguns aspectos relacionados, como a vaca aumenta a exigência com a aproximação do parto e ela está comendo menos, existe um aumento da necessidade de proteína. Né? Então, as dietas, comparado com o período seco, né, elas devem ter teores um pouco maiores de proteína bruta, então de 14%, 15%, né? Principalmente para as nulíparas, né, para as novilhas, que estão em fase de crescimento e desenvolvendo o sistema mamário pela primeira vez. Sistema mamário em desenvolvimento. Então, esse é um ponto, né? A gente tem que tomar cuidado para não superalimentar, dar ração demais ou dietas muito densas para essa vaca durante esse período pré-parto, né? Porque mesmo que você não consiga ver modificações na condição corporal, aquele excesso de energia
vai fazer com que a vaca acumule gordura visceral, né, e está associada a um quadro inflamatório maior no pós-parto, né, e que é deletério para a saúde da vaca. Então, dietas que não promovam um excesso de consumo de energia acima do necessário para a vaca durante esse período. Dietas aniônicas, né, com baixo potássio, né, uma coisa que alguns nutrientes têm se mostrado interessante, né, a suplementação de aminoácidos protegidos, principalmente metionina, nesse período, né, e uma vitamina, a colina. A colina protegida tem sido também, os estudos têm mostrado um aumento de desempenho, né, um aumento do desempenho da vaca em animais suplementados por colina nesse período de transição, ou seja, 30 dias antes e 30 dias depois. Então são aditivos que têm um custo alto, mas a literatura tem mostrado que existe um custo-benefício alto porque eles têm um efeito interessante residual. Após a interrupção da suplementação de 30 dias, eles continuam tendo um efeito positivo na produção de leite, na eficiência reprodutiva. E esses, principalmente a colina protegida, também tem tido um efeito positivo na bezerra, né, do ponto de vista de volume de colostro, de eficiência de absorção de imunoglobulinas, em redução de aumento de ganho de peso e redução de doenças nessa fase inicial da bezerra. Então, tem tido então um benefício não só na vaca, como também para a bezerra, a suplementação de colina durante esse período. Porque a gente descobriu que a colina é um nutriente essencial para o animal durante esse período. Assim como as dietas aniônicas não são necessárias para reduzir a incidência de hipocalcemia, a colina hoje é considerado um nutriente essencial para vacas durante esse período. Tranquilo. Eu queria saber de você que está escutando a gente, como é que você faz o período de transição das suas vacas? É só com sal aniônico, você faz aquela dieta incrível, você tem um nutricionista que te acompanha na fazenda? Escreve aqui para mim embaixo nos comentários, escreve se você tem alguma outra dúvida, que dependendo da dúvida a gente pode responder por lá mesmo, quem sabe talvez no próximo episódio. São algumas coisas que a gente está curioso para saber de você. Então deixa aqui no comentário que eu tenho certeza que vão ser contribuições incríveis para todo mundo que está escutando a gente. Concorda, Caio? Com certeza, concordo sim. Então tá bom. Então vou puxar uma deixa já para o Vai lá, aqui, que é até solta. uma dúvida. Assim, a gente falou agora do medidor de pH, inclusive fica a dica para os produtores aí, compra um medidor de pH, acho que é uma ferramenta importantíssima na fazenda e é tão barato, né, Euler? Demais. Né? Que a gente consegue ver realmente a eficiência, se os animais estão consumindo a quantidade necessária, se está funcionando a questão do pré-parto. Aí eu te pergunto, fora o medidor de pH, a medição do pH, existem alguns indicadores, um exemplo, eu gostava muito de olhar essa questão da retenção de placenta. Sim. Fazenda que tem muita retenção de placenta, eu já posso ter certeza que o pré-parto não está ajustado. Sim. Existem alguns indicadores, o que você me diz? Eu acho que o principal indicador de saúde do pré-parto é a retenção de placenta. Né? Então, assim, na retenção de placenta ali você está vendo principalmente a capacidade imunológica da vaca. Né? Retenção de placenta, né, é extremamente, está muito relacionada, né, à capacidade imunológica da vaca. Assim, a vaca, uns dias antes, ela tem que reconhecer a parte da placenta como parte fetal da placenta como um corpo estranho e ali mandar células para promover a lise e a liberação dos anexos fetais. Ou seja, se o sistema imune... Então, quando eu vejo uma vaca com retenção de placenta, e a gente sabe que essa vaca vai ter desempenho pior, né, tanto produtivo e reprodutivo, né, eu estou vendo ali um sinal de uma deficiência imunológica daquela vaca. Né? Então, é extremamente importante, né, a nutrição adequada, né, principalmente de macronutrientes, né, condição corporal adequada, né, suplementação, né, de vitaminas, microminerais na quantidade certa,
né? Para que você minimize conforto animal, muito importante. E se você pensar, Euler, se a vaca reteu, é só o começo, né? Porque dali para frente vem muito agravante junto, né? Dali para frente é só para trás. Né? Exatamente. E é aquele negócio, é muito comum. Você chega na fazenda, qual que é a pergunta quando tem uma retenção de placenta? Doutor, o que é bom para fazer a vaca limpar, né? E muitas das vezes fica por aí mesmo, né? Ó, tenta fazer os protocolos X, Y, Z e aí provavelmente vai dar certo e vamos rezar para que essa vaca um dia venha parir de novo, pegue cria e tudo mais. Só que muitas das vezes, nós técnicos somos ótimos para isso, né? A gente fala o protocolo para tratar o problema, mas não para resolver o problema, né? Sim. E eu acho importante pensar nisso. Uma retenção de placenta na fazenda é uma coisa. Se você tem vários casos de retenção de placenta, provavelmente está mais ligado com o que a gente está falando, porque a gente sabe que tem doenças também que trazem retenção de placenta e a gente tem que levar isso tudo em conjunto. Concorda? Sim. Então, assim, esse é o interessante, né? Qual que é o índice bom de retenção de placenta? O que é a meta que as fazendas têm buscado? Menos do que 8 a 10% de retenção de placenta. Ou seja, a cada 10 vacas, a cada 100 vacas paridas, né? Eu quero ter de máximo 8 a 10 vacas com retenção de placenta. Então, assim, as fazendas eu que quero, têm... só corrigindo, eu quero 0, né? Mas o número que a gente busca é esse porque é o que dá para fazer. Sim, sim. Acho que as metas têm que ser realistas, né? Então, assim, o 0 não é realista. É difícil, né? É difícil de acontecer. Então, sempre vai acontecer ali, igual mastite, né? Então, assim, sempre vem. O que é a meta boa que fazendas que estão realmente trabalhando bem em vacas no pré-parto têm conseguido, que a gente tem buscado? Então a vaca pariu. Vamos pensar nisso, a gente já falou de algumas coisas que acontecem no pós-parto, mas assim, para a gente continuar naquela linha de raciocínio cronológica da vaca, falando mais sobre pós-parto. Por onde que a gente começa, Euler? Vaca botou, tá lá, bezerro nasceu. O que a gente tem que tomar de cuidado? O que a gente tem que observar? E o que o produtor tem que olhar a partir desse momento? Pois é, então assim, nós temos que entender o que está acontecendo com essa vaca nesses primeiros 20, 30 dias, certo? Então assim, pariu é um período estressante para a vaca, né? Então assim, é um período que requer uma recuperação ali, certo? É um ajuste metabólico, muito ajuste metabólico. A vaca tá passando um período seco para início de lactação, né? Então, é um animal que requer responde muito às condições de manejo, conforto animal, principalmente. Quando eu falo de conforto animal, é o quê? Ter cama boa, ter espaço de coxo bom, adequado, ter comida sempre de boa qualidade, disponível pelo menos 20, 22 horas no dia, né? Então, assim, esse ter uma capacidade de alívio de estresse térmico, caso ele haja, evitar o estresse térmico, né? Então, esse é a característica dessa vaca. Então, essas primeiras 3, 4 semanas, existe uma excreção de nutrientes pela glândula mamária muito maior do que a vaca consegue comer. Então, é o que a gente chama de balanço de nutrientes negativo. É energia, né? Cálcio, proteína metabolizável do músculo que ela está mobilizando, é cálcio dos ossos, né? Energia na forma de gordura que ela está mobilizando, né? Então, assim, ela está nesse balanço energético de nutrientes negativos. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Minimizar esse balanço de nutrientes negativos. Qual que é a maneira de fazer isso, né? Estimular o consumo dessa vaca, né? E aí a gente tem que pensar assim, de todos os fatores que afetam o consumo dessa vaca, né? Qualidade da dieta, conforto animal, espaço de coxo, lotação, né? Qualidade da forragem produzida, oferecida na dieta dessa vaca, que é o principal estímulo. Então, assim, quanto mais ela comer de dieta, maior consumo dessa vaca, maior vai ser a produção de leite desse animal.
menos reserva corporal ela vai mobilizar, né? E isso aí diminui as chances dela ter algum problema, né? Cetose, né? Metrite, mastites, deslocamento de abomaso, né? E mais rápido isso, e quanto menor essa perda de condição corporal, mais rápido ela vai retornar à ciclicidade e se tornar mais apta, né? E maior chance dela ficar prenhe na primeira inseminação, por volta de 60 dias pós-parto. Então é um ganha-ganha muito importante para a vaca, né? Porque a ingestão de matéria seca, de consumo de matéria seca maior, né? Possibilita isso aí, o fortalecimento do sistema imune, né? O fortalecimento, a produção de leite, ou seja, mais nutrientes para a glândula mamária, e menor necessidade de mobilização de reservas corporais desse animal e, consequentemente, um efeito positivo do ponto de vista de saúde animal, redução de problemas no periparto e do ponto de vista de eficiência reprodutiva. Eu queria pontuar também, adicionar a tudo que você falou, principalmente falando de conforto, falando de espaço de coxo, tudo isso, a gente tem que sempre lembrar da novilha, né? Que a novilha ainda tem o plus de acabou de chegar ali, não sabe como é que funciona. Está crescendo ainda. Está crescendo e normalmente os outros animais, as outras vacas acabam batendo, dificultam a vida dela dentro daquele ambiente. Então, se for uma novilha ainda tem esse plus a mais, né? Você tem que tomar cuidado com esse animal para ter certeza que ele tem a oportunidade de chegar no coxo e poder se alimentar da forma correta. Exatamente. Né? Tanto é que, assim, muitas fazendas, né? O que eu vejo? Existe cada vez mais fazendas pelas exigências nutricionais diferenciadas dessa vaca. Né? O que a gente vê aqui da vaca pós-parto? Que é um animal completamente diferente do restante do rebanho, pelas características que eu falei para você. Está produzindo muito leite, muito susceptível a desordens, estão muito concentradas ali de problemas do pré-parto. Né? É um animal que está recuperando do pós-parto, muito susceptível às condições de manejo de conforto animal. Então, assim, cada vez mais, o que as fazendas estão implementando? Né? O lote pós-parto. Né? Então, o lote pós-parto possibilita, né, que vai de vacas até 20, 30 dias pós-parto, possibilita ali, né, o fornecimento de uma dieta diferenciada para esse animal, e depois nós vamos ver também o uso de aditivos, né, que tem um custo-benefício interessante e necessário, interessante durante esse período, né, somente durante esse período, né, e possibilita você trabalhar com condições de conforto animal melhor, principalmente em questão de lotação. É um animal que é mais susceptível a condições de alta lotação, ou seja, pode trabalhar com menos espaço, mais espaço de coxo para esses animais durante esse período. Um lote menor de vacas, então, diminui a competição pelo maior espaço de coxo, maior espaço de cama. Né? Você também permite um grupo menor, permite maior visualização das vacas, né? Acompanhamento da saúde dessas vacas, né? E identificação dos animais que precisam de ajuda, né? Ou seja, que caiam consumo, né? Que precisam ser hidratados, que precisam ser tratados por uma metrite puerperal. Né? Então, assim, a visualização desse lote de vacas menor facilita, extremamente interessante, né, numa fazenda. Por exemplo, você solta a vaca recém-parida lá no meio das outras, ela some lá no meio e muitas vezes você só vai achar ela quando ela estiver muito doente. Né? Então, e isso aí. Então, cada vez mais a gente tem visto os benefícios de um lote separado e a nutrição é completamente diferente. Né? Nós estamos muito focado em fornecer fibras de alta qualidade, forragem com fibra de alta qualidade, de maior digestibilidade. É a melhor forragem que você tem que dar na fazenda, tem que ser dado para essa vaca no pós-parto. Né? Tem que trabalhar com níveis de proteína bruta na dieta mais alto,
já que ela está nesse balanço de nutrientes negativo, né? Você tem que... tem aditivos, como eu falei, que tem um custo-benefício, tem mostrado um custo-benefício interessante nesse período, né? Como a colina protegida, os aminoácidos protegidos, principalmente metionina e lisina protegida, tem mostrado interessantes, né, durante esse período, assim, documentação realmente, uma sustentação científica interessante, né, do ponto de vista de afetar positivamente o desempenho produtivo ou reprodutivo da vaca, tá? Então, e o mais importante de tudo, né, aliviar, fornecer condições de conforto animal, né, e uma comida de boa qualidade sempre disponível para a vaca, pelo menos aí 22 horas por dia para a vaca. Tranquilo, mais algo, Caio? Não, eu acredito que por hora sanou bem as dúvidas. Mas um ponto que eu acho muito interessante a gente comentar é o seguinte: e por que a gente olha para a dieta pós-parto? Se a gente olhar o pico de lactação de uma vaca, você me corrija se eu estiver errado, ele está por volta ali dos 60 dias. E ele é uma linha que ele vai descer de forma acentuada, né? E quando eu não consigo aumentar, chegar a níveis bons de pico de lactação, esse animal ele vai sentir toda a lactação. Ou seja, quanto mais alto eu consigo alcançar o pico de lactação aos 60 dias, essa vaca vai produzir mais leite ao longo prazo. Se eu não conseguir nutrir bem esse animal nos primeiros 30 dias, ele não vai ter um pico de lactação realmente efetivo e esse animal vai sentir toda a lactação. Basicamente seria isso. Exatamente, né? Então, assim, esse é um período que nós estamos construindo picos de produção, né? Ou seja, nós estamos construindo ali, ativando genes que vão maximizar a produção de leite e o desempenho da vaca, tanto produtivo e reprodutivo. Então, é extremamente importante, assim, nesses 20 dias, 30 dias, que você tenha o quê? A maximização da ingestão de nutrientes, maximização da saúde animal, ou seja, prevenir realmente, né, problemas durante esse período que afetam muito o desempenho produtivo e reprodutivo da vaca, para que você tenha esse resultado tão esperado, né? Então, assim, 4 litros de leite a mais no pico de produção são quase 1.000 litros de leite a mais na lactação. Então, assim, eficiência reprodutiva importante. É ali que você constrói muitas vezes a eficiência reprodutiva daquela vaca naquela lactação, né? Então, assim, a gente sabe que se a vaca tiver um problema, né, de saúde no pós-parto, isso diminui a chance dela conceber bastante na primeira inseminação e nas outras, né? Isso tudo aí vai contribuir o quê? Para o aumento, baixa taxa de reprodutiva no rebanho, né? E alta taxa de descarte no rebanho. E a gente sabe que e isso é um ponto extremamente importante, porque o segundo maior item de custo da atividade leiteira é o custo de reposição dos animais, né? Depois da nutrição é a reposição. Então, se a gente tiver alta taxa de descarte involuntário de vacas e morte, né, você está aumentando esse custo e é o segundo maior item de custo na atividade leiteira, é o item de reposição de animais. Maior do que a mão de obra. Não, e você imaginar aí, né, só para a gente pensar isso em números, né, igual você estava falando, 4 litros de leite a mais no pico de lactação, é basicamente 1.000 litros, no pico de lactação é mais ou menos 1.000 litros de leite ao longo dessa lactação desse animal, ou seja, R$3.000, vamos botar número redondo de hoje, R$3.000 por vaca que esse produtor pode estar perdendo, porque ele nem viu que esse dinheiro podia estar na mão dele e não viu. Exatamente. Né? Então, realmente é um negócio pesado. E olha que interessante, estresse térmico chegando até na 3ª geração dessa vaca, né? Aditivo de colina protegida que a gente traz aí como
uma das novidades do mercado. Eu acho que hoje o pessoal já conseguiu aprender bastante coisa, não foi, Caio? Com certeza, eu acho que esse tema aqui, se a gente for levar ele à frente, a gente vai gastar uns 3 podcasts ainda para falar, mas já deu para a gente sanar bem as dúvidas básicas aqui do pessoal. Beleza, Euler, pessoal que está escutando a gente lá de casa, fala para o pessoal as suas últimas palavras, o que você tem de recado, qual que é a última mensagem que você quer deixar para o nosso público? Eu acho que a mensagem é olhar com mais atenção para os animais durante essa fase, né? Monitorar indicadores, né? Retenção de placenta, metrite, né? Consumo dessas vacas nesse lote pós-parto, né? Monitorar a produção de leite das vacas nos primeiros 30 dias, leite aos 30 dias, leite aos 45 dias, tem altíssima correlação com leite durante toda a lactação da vaca. Então, assim, atenção maior para esse período, porque a gente tem visto realmente uma revolução em termos de aumento de desempenho produtivo e reprodutivo quando se faz a recomendação de manejo de vacas durante esse período, de acordo com que a luz do nosso conhecimento que a gente conhece sobre essa vaca. Beleza, bom demais. E ó, o Caio já soltou outra aqui também, hein? Fitinha para medir pH, não é isso? Ah, melhor um medidorzinho, né? Medidorzinho? Medidor. Tem os dois, você pode usar o que você quiser, desde que meça, desde que a gente saiba quais são os problemas. Eu acho que isso que é importante para saber se na sua fazenda está dando tudo certo ou errado. Eu queria mais uma vez agradecer a sua presença daqui, que está acompanhando a gente de casa, a presença do Euler, do Reagro, de todo mundo, que a gente sabe que a parceria nossa é bem longa nisso, né? Clóvis já veio aqui falar com a gente, Emerson já veio falar aqui. Muito bom ter você também. Então, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui participando. Muito obrigado. Espero voltar mais vezes. Então é isso aí, pessoal. A gente sempre tem aquele toquinho final, aquele brinde. Sim. Opa! Saúde! Saúde! E você que está aqui com a gente direto, você já sabe, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, mais um episódio aqui com você. Um abraço e até mais.